Muitos investidores gostam das ações porque elas pagam dividendos, só que a maioria não paga dividendo mensal. Por isso que nesse vídeo eu quero trazer duas formas diferentes de você conseguir receber dividendos mensal de ações. E inclusive ao final desse vídeo eu vou dar a minha opinião se vale a pena ou não você investir em ações que pagam dividendos mensalmente. E a primeira forma, ela é muito simples, provavelmente você conhece. Já a segunda, ela é um pouco mais sofisticada e pode te ajudar a entender melhor esse universo de dividendos e proventos pagos pela empresa. Para a gente começar, vamos entender o que são os dividendos. Os dividendos é uma parte do lucro da empresa que é distribuído para o acionista. Então a empresa vai lá, faz as suas operações regularmente, gera dinheiro e esse dinheiro, na forma de lucro, ele pode ser distribuído para os acionistas ou ele pode ser retido ali pela empresa para ser reinvestido para ela crescer e lá na frente ela pagar ainda mais proventos. Então a empresa ela tem essa opção. Então quando a gente fala que estou recebendo dividendos de uma empresa, nada mais é do que uma parte do lucro dela que está vindo para mim proporcionalmente ao número de ações que eu tenho dessa empresa. E os dividendos que são pagos, eles também podem ser na forma de juros sobre capital próprio. É diferente, mas a ideia final é a mesma, é dinheiro que está caindo na sua conta. A diferença é que o juros sobre capital próprio ele tem uma tributação já na fonte de 15%. No entanto, a empresa ela possui um benefício contábil quanto a isso. E antes de eu mostrar como que você faz para receber dividendos todos os meses com ações, nós precisamos entender o motivo disso, que geralmente as pessoas que buscam receber proventos, dividendos todos os meses, elas querem viver de renda. E o que seria viver de renda? Viver de renda é quando os rendimentos que você está recebendo dos seus investimentos, eles já são suficientes para pagar o seu custo de vida mensal. Então vamos supor que você precisa de R$ 3.000 por mês para viver e você recebe ali 3.000, 4.000 ou mais com dividendos de empresas, você atingiu a sua liberdade financeira. Então nesse momento você já consegue viver de renda. E uma das formas de conseguir receber esses dividendos mensais é através das ações. Por mais que existem poucas ações que pagam dividendos mensal, nós temos algumas e eu vou trazer aqui nesse momento para a gente visualizar. E atualmente nós temos 3 empresas que estão pagando dividendos mensal, que é o Banestes, Bradesco e Itaú. Mas espera aí que eu já vou trazer mais ações que pagam dividendos mensais na segunda forma de receber dividendos mensalmente. Essa aqui é a primeira forma que é mais intuitiva da gente olhar ali as ações que estão pagando mensalmente. E essa primeira forma não é muito interessante, porque veja, a gente tem apenas 3 ações que estão pagando dividendos mensal. E a gente acaba tendo uma concentração de setor, porque são ações ligadas ao setor financeiro, são bancos. Então a gente acabaria investindo apenas no setor financeiro e a gente sabe que a diversificação ela é muito interessante no mundo dos investimentos. Por mais que você acredita muito em uma empresa, você já fez a análise fundamentalista dessa empresa, muitas vezes não é interessante a gente investir em apenas uma área, né, uma concentração ali de ativos. Por exemplo, imagine que o governo ele vai lá e resolve criar uma regulamentação, um imposto novo no mercado financeiro. Você pode ser penalizado aí em toda a sua carteira de investimentos caso você tenha, por exemplo, somente essas 3 ações em carteira. E outro fato interessante é que todas essas empresas elas pagam um provento muito alto. Então, por exemplo, aqui o Bradesco, lá no mês 6 pagou lá um provento de 0,19 e no mês 1 pagou um provento de 0,58. Veja que os outros meses o provento é muito baixo, 0,02 basicamente. Então ela paga um dividendo muito alto e nos outros meses paga dividendo muito baixo. Então acaba que por mais que você está recebendo dividendos todos os meses, acaba não sendo muito interessante pensando na estratégia de viver de renda. E aí pensando nessa ideia de alto risco de concentração em um setor e também essa oscilação dos proventos, a gente vai lá para a segunda estratégia, que seria muito melhor do que essa primeira, a qual a gente poderia montar uma carteira de ações diversificada, onde nós vamos garantir o recebimento de dividendos todos os meses em função de várias ações que nós temos nessa carteira de investimentos. Então já montei uma planilha no Excel para a gente ver essas informações resumidas. Então vamos supor que eu tenho aqui uma carteira com essas 8 ações aqui.
veja que a gente conseguiria receber dividendos todos os meses no ano. Então, em janeiro seria somente do Santander, em fevereiro BB Seguridade Santander e Klabin, já em março Gerdau e Localiza. Veja que no mês de agosto a gente receberia dividendos de 6 dessas empresas aqui. Dessa lista de empresas que eu falei até agora, você investe em alguma delas? Deixa aí nos comentários se você investe em alguma dessas ações e se você gosta de receber dividendos todos os meses. Então veja que interessante, por mais que nenhuma dessas ações elas pagam dividendos mensal, você junta algumas ações ali que você consiga receber dividendos mensalmente. Só que a ideia não é você olhar essas ações aqui, essa carteira que eu mostrei com 8 ações e sair comprando elas. Não, aqui não é nenhuma recomendação de compra e também algumas dessas empresas elas não pagam bons dividendos. Então se você quer receber dividendos mensalmente, você quer viver de renda, às vezes é interessante você verificar quanto dividendo que uma empresa está pagando. Então vejamos aqui, ó, por exemplo, a Taesa, os dividendos dela, o dividend yield é de 10,62% referente aos 12 últimos meses. Esse indicador de dividend yield, ele representa os dividendos pagos divididos pela cotação atual da empresa, por isso que ele aparece em porcentagem. Então veja, a Taesa, ela paga bons dividendos, ela está pagando ali mais de 10% anual. Por outro lado, a empresa Localiza, ela está pagando ali apenas 2,07% de dividend yield. Da mesma forma que a Petrobras pagou, né, melhor dizer, 57,62%. Veja que é um dividendo muito alto. Se você está gostando do vídeo até agora, ou se ele te ajudou de alguma forma, lembra de clicar no botão de gostei, que assim você ajuda bastante o nosso canal e também de se inscrever no canal para você receber novos vídeos quando forem postados. E olhando para esse caso da Petrobras, a gente já cai num grande risco. A gente não pode investir em uma empresa apenas olhando os dividendos. Porque a gente pode pensar, poxa, a Petrobras pagou mais de 50% de dividendos referente ao preço da ação. Então é como se a ação está custando R$10, ela pagou ali R$ 5,70 em dividendos nos últimos 12 meses. E aí você pode pensar, poxa, então eu vou comprar as ações da Petrobras que no máximo em 2 anos eu vou receber o meu dinheiro investido de volta. Mas na prática isso pode ser que não aconteça, porque a empresa ela não pode garantir esse pagamento futuro de dividendos e a gente pode ter oscilações no mercado ali, oscilações na política de pagamento de dividendos da empresa. Então tudo isso pode afetar os dividendos futuros. A gente olha os dividendos passados para ter uma referência, mas a gente não pode garantir que esses dividendos no futuro sejam pagos. Por isso que além de você olhar apenas o dividend yield de uma empresa, é importantíssimo você acompanhar ela e fazer uma análise mais detalhada para ver se ela vai continuar lucrando alto como aconteceu no passado. E aí você pode estar se perguntando nesse momento, vale a pena investir em ações que pagam dividendos mensal? E a minha resposta é sim, só que não em ações isoladamente, sim você montar uma carteira de investimentos diversificada, como eu mostrei nesse momento, que dessa forma você pode montar uma carteira com ações lá do setor financeiro, do setor de energia, do setor de commodities, enfim, você pode ter vários setores na sua carteira de investimentos onde você vai garantir o recebimento de dividendos todos os meses. Por mais que uma empresa ela não pague todos os meses, mas você vai ter uma empresa que vai pagar no mês 1 e no mês 6, outra que vai pagar no mês 2 e no mês 7, enfim, onde você vai conseguir ter esse recebimento de dividendos, de proventos todos os meses. E considerando você que já atingiu o montante financeiro necessário para viver de renda e você quer extrair esse dinheiro dos dividendos, talvez uma estratégia interessante é você não fazer isso no primeiro ano. Então, por exemplo, você começou a investir agora, montou a sua carteira, você vai provisionando, você vai guardando esses dividendos que você está recebendo e depois de um ano que regularizar esses pagamentos de dividendos, você começa a resgatar ele um valor fixo. Então, como que as empresas elas não pagam um valor redondinho cada uma, você vai acabar recebendo dividendos diferentes todos os meses. Então, se você junta todo esse valor, por exemplo, recebi ali R$12 mil no decorrer dos últimos 12 meses, eu posso, a partir de então, já tenho esses 12 mil em saldo na conta, já investido ali em algum fundo que eu posso resgatar a qualquer momento, eu começo a resgatar R$1.000 todos os meses e aí esses dividendos que eu estou recebendo a partir de agora, eu já vou provisionando ele para receber a partir de 12 meses adiante. Então é uma estratégia para você ter um fluxo de caixa constante no recebimento dos dividendos. Porque pensa lá, um mês você recebeu R$3 mil de dividendos e no outro mês você recebeu apenas R$500. Não vai fechar muito a sua conta mensal. Então por isso que às vezes você criar uma estratégia de fluxo de caixa de retiradas mensal pode ser bem interessante. Então é isso, um abraço e até mais.